Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos mais uma vez à nossa série de vídeos com entrevistas, né, com especialistas da área de arqueologia digital e áreas correlatas. Hoje é esse caso, um caso de áreas correlatas, a área da arqueologia preventiva. E hoje eu estou aqui com duas colegas, a Amanda, a Angélica e meu colega Matheus, para conversarmos com o professor doutor Paulo Zanettini, da Zanettini Arqueologia, que, se você trabalha com arqueologia no país, com certeza já ouviu falar do nome do Paulo Zanettini. Então, para a gente vai ser muito interessante, é uma honra muito grande para a gente poder conversar com o Paulo, e a gente vai falar um pouquinho sobre arqueologia preventiva, tecnologias em campo, no laboratório. Então, primeiramente, boa noite, Paulo. Boa Por noite. você agradeço por você ter aceitado o convite. Eu vou fazer a pergunta que eu faço básica para todo mundo aqui, para a gente iniciar a nossa conversa, que é se você podia falar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, né, e depois, esse caminho até a arqueologia preventiva, e como que deu essa ideia, né, de onde surgiu esse interesse pela tecnologia digital aplicada também à arqueologia preventiva, já que você é um dos pioneiros nessa área. A minha trajetória, do ponto de vista da formação acadêmica, é um bacharelado e uma licenciatura em História. Eu comecei como educador secundarista. Obviamente, não era a minha missão, eu não pretendia ir para a universidade, eu não pretendia ficar na educação. A educação se colocava como uma das opções possíveis, já que fazer arqueologia não era tão possível, né? Para quem está começando, ela tinha toda uma barreira a ser construída, a ser superada, obviamente, isso marca, né? Há um movimento muito importante para quem vai fazer curso de História no início dos anos 80, 79, 80, quando eu entro na faculdade, em que a arqueologia ela ocupava um papel menor no contexto das discussões historiográficas de então, né? Eram raríssimas as oportunidades de se falar de arqueologia no contexto da faculdade de História, né? Eu tive que perseguir, correr, apesar de no quintal da faculdade, no primeiro andar, no térreo, onde hoje é um depósito, e ali se sediou o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP por muito tempo, né? Eu passava, no fim dos meus expedientes, para ver aquelas cerâmicas amazônicas deixadas lá expostas pelo professor Upiano e tal. Mas não havia essa possibilidade. E eu sou brindado, felizmente, com uma situação. Eu estou fazendo um curso dos oferecidos, que é o curso do professor Upiano, de Introdução à Arqueologia, né? Era ávido por pegar. Obviamente, pegar o professor Upiano como um jovem iniciante não foi fácil, porque, né, para trabalhar com aquele grau de elaboração de entendimento, daí surgiu uma amizade longa, de muitos anos até hoje, mas há muitos embates, e ele, num certo momento, estava a professora Marlene Suano. Eu lembro desse dia como nunca na vida, né? Você está interessado? Não liga nela brincando, não liga o que o piano está falando de arqueologia, das dificuldades. Você quer fazer arqueologia? Vai lá ver a minha escavação na Casa Bandeirista do sítio, ali era na estação, era na zona sul de São Paulo, não me lembro agora do nome do sítio. Bom, primeiro acendeu uma luz na minha vida, que era, bom, primeiro, tem uma escavação acontecendo na cidade. Isso aqui já é muito estranho, porque arqueólogo não trabalha perto, trabalha longe. E, no segundo momento, surge, na sequência disso, ela está escavando isso em 1978 para 79, mas, nesse momento, está se desenhando um convênio entre a USP e a Prefeitura de São Paulo para dar início a um programa de pesquisa arqueológica na cidade de São Paulo, em lugares de importância histórica para a cidade, bens tombados, reconhecidos como importantes. Quer dizer, esse movimento faz com que eu consiga adentrar na arqueologia. Obviamente, vou trabalhar de estagiário a funcionário público no campo da gestão dos recursos arqueológicos, em interação num órgão de preservação municipal, que é o Departamento do Patrimônio Histórico,
E ali eu passei muitos anos da minha vida, onde eu aprendi a ser o arqueólogo de campo, trabalhando intermináveis 8 anos, todo dia tinha muita escavação. Então, a faculdade funcionou, né, mudo ela para o período da noite, porque de manhã eu tinha estágio no Condefat, e à tarde na prefeitura, depois eu me transformo num funcionário da prefeitura, vou trabalhar com alguns profissionais que estão aí, todos jovens, a Lúcia Giuliani, o Wagner Bornal, a Marizilda Campos e outros tantos que adentravam essa história de fazer uma arqueologia dentro da cidade, que não é o nosso tema hoje, mas nesse ínterim, eu obviamente quero dar uma alçada de voo maior e, a um certo momento, eu me desligo da prefeitura e recebo um convite para uma outra viagem, uma navegação sem fim, que foi poder ir morar no sertão da Bahia, em Canudos, para montar um parque histórico em Canudos, né? E ali foram 3 anos entre Salvador e Canudos, pensando, desenhando e criando um parque que hoje é uma realidade, visitável, conhecível, bacana, integrado a um projeto de desenvolvimento local. Então chegaram os equipamentos, o parque está preparado, você tem a universidade próxima, enfim, a arqueologia ajudou a chutar, ao longo desses 30 anos, essa bola para frente, e eu acho que hoje a gente tem uma realidade muito importante em Canudos, em termos de preservação e de reflexão da memória em torno desse importante episódio no Brasil. Muito bem. O projeto não anda, não é o tema também nosso, e resultado, eu acabo tendo que retornar para São Paulo. E quando você sai do circuito ou do mercado, como queiram chamar, quando eu chego a São Paulo, não havia possibilidade de fazer arqueologia, né? Eu tive que começar tudo de novo, porque aí o programa da prefeitura já estava meio em fase de declínio. Como é que eu vou me encaixar nos programas de pesquisa? Comecei a fazer cursos, a tatear daqui, a colar, mas a gente não tinha uma situação de pensar essa arqueologia, que está também nascendo paralelamente a arqueologia praticada no meio acadêmico, os primeiros estudos voltados ao atendimento do licenciamento a partir da edição da Constituição de 88, né? Eu faço um primeiro ensaio de abrir uma empresa, não tinha a mínima ideia, não estudamos para isso, né? Não estudamos para gerir uma empresa, para tocar uma empresa, a gente estudou documentos antigos, estudou artefatos, mas, enfim, e tive lá meus ensaios mal vibrados de um primeiro ensaio, de uma experiência de consultor no mercado de arqueologia. Fiz um trabalho importante de reconhecimento de áreas quilombolas e de quilombos antigos no Mato Grosso, para a extinta Fundação Nacional para a Memória, e depois disso tenho a felicidade de escavar a Calçada do Lorena, um projeto de restauração gigantesco que foi feito na Serra do Mar, esse caminho antigo que ligava o litoral ao Planalto e fez essa conexão importante para o desenvolvimento econômico de São Paulo, mas depois disso a coisa parou. E tudo isso que eu estou contando, eu falo, bom, mas essa história nós já ouvimos, mas tem um pedaço da história que eu não contei, né? Não deu para continuar a ser arqueólogo. Eu me vejo impulsionado para o mundo do jornalismo e da comunicação, inclusive do marketing empresarial. E convivi alguns anos desenvolvendo projetos para multinacionais, utilizando nossa bagagem de historiadores, de arqueólogos, para solucionar questões de eventos comemorativos, 40 anos de Caterpillar, 70 anos de GM no Brasil, né? Se a gente for falar dessa história da GM no Brasil, tem uma história bárbara para contar a respeito do Museu do Ipiranga, né? A primeira restauração a gente conseguiu fazendo exatamente por conta de um evento que não aconteceu no Museu do Ipiranga, mas, enfim, e isso tudo nos leva a navegar, né? Quer dizer, do lado daquela formação acadêmica que todos nós temos, que fomos lá, que fomos para o sítio arqueológico, que fomos para a biblioteca, que fomos para os arquivos, e aí eu me vejo lidando com um universo um pouco maior. E, curiosamente, falando de outros assuntos, trazendo o assunto história, arqueologia, para o mundo mais complexo, que é do institucional, empresarial e tal, né? Atendendo a clientes, resolvendo problemas de comunicação de clientes. Foi uma experiência bárbara que me levou, em 2 momentos, para outras experiências nesse campo.
Primeiro, eu tive a felicidade de editorar a primeira revista Verde, né? Fui editor assistente dessa revista criada pelo Peter Milk e o Amir Klink, chamava-se Horizonte Geográfico, e ela foi uma experiência, porque aí eu vou montar a revista, pestapar a revista, projeção, acompanhar a gráfica, e isso vai te dando de novo. Eu falei, poxa, formas de trabalhar. Eu estou trabalhando com a divulgação. E uma passagem rápida pelos órgãos de imprensa, tanto a Folha de São Paulo como o Estadão. Eu fui editor do Caderno de Sábado do Jornal da Tarde, que era um dos principais cadernos de cultura do país, né? Então, foi uma experiência curta, breve. Isso para dizer que por que essa ventilação de possibilidades e tropeçar com tecnologias e com o mundo digital e abraçá-las rapidamente? Porque eu me vi levado a entrar numa redação de um grande jornal que estava se informatizando, né? Eu vi jornal ser montado literalmente na faca, porque você cortava as letrinhas, né? Tinha todo um processo de pestapagem, e eu vi a Folha nascer, o projeto Folhão, já com a chegada dos programas do New York Times, né, que entraram, e também depois veio o Estadão, e que você passa a trabalhar com esse mundo digital, né, necessariamente para produzir a tua tarefa diária de produção da matéria jornalística, né? Então, isso tudo, essas bicadas, esses voos meio erráticos, curtos, longos, e essa formação, e a paixão pela arqueologia, que sempre foi, desde criança, né? Quer dizer, eu tinha a ideia, depois de ter uma rápida passagem, como quando criança pelo México, de voltar para o Brasil e falar, eu quero ser esse negócio de arqueologia. Fiquei fascinado. Vamos procurar as pirâmides da Amazônia. Eu quero achar uma Teotihuacan, aonde tiver que achar, em São Paulo, em Botucatu ou no Pará, né? Essa coisa jovem, de criança, e que vai se corporificando num dia a dia que você vai construindo a tua formação. Isso me fez tropeçar com problemas pungentes. A hora que eu mergulho no mercado, dizer, poxa, eu preciso devolver o resultado dessa pesquisa para um público mais amplo, né? E com isso a gente passa a ter o uso dessas ferramentas. Isso vai me levar a um certo momento, e foi uma parceria bárbara que tive nesse começo de formação da volta para a arqueologia preventiva, na aproximação dos 500 anos do descobrimento, brigar junto ao Itaú Cultural e conseguir criar o primeiro website da arqueologia brasileira. O primeiro é o website trilingue da arqueologia brasileira. Não o primeiro seria eu disse que foi o primeiro site, porque uma colega do Rio de Janeiro, talvez o site exista até hoje, criou Arqueologia em Conexão. A Tereza Franco era uma pesquisadora carioca que as próprias expensas e foi lá estudar e, enfim, colocou no ar o primeiro site de arqueologia brasileira. Estamos falando do ano 2001, né? Acho que é isso, se não me engano. Não, foi 99, 2000. O site entrou no ar 2000, 2001, né? Quando a gente olha esse site alojado lá no Itaú, obviamente ele foi feito em parceria, foi um trabalho em interação com a professora Érica Gonzalez, à época, éramos parceiros de muitos projetos, e isso me deu a possibilidade de vivenciar algumas coisas, para a gente chegar no nosso caminho. E aí, numa coisa que vocês estão fazendo hoje com muita expertise e conhecimento. No meio desse caminho de fazer um site, ou seja, eu tinha 6 andares de tecnologia da mais alta qualidade para aprender como estagiário do Instituto Cultural Itaú e conviver com os primeiros criadores de games brasileiros, os primeiros, enfim, a turma dessa fronteira de criar a comunicação numa plataforma digital. E tive a felicidade de conviver com algumas pessoas. E eu lembro desse dia, porque, óbvio, a gente tinha uma visão, criando as nossas discussões, minha e da Érica, de vamos criar um site que toca música, que solta rojão, que vira aqui, roda aqui. Mas a gente não se dava conta de que a gente tinha que pensar um site arrojado, mas muito leve. Vocês imaginam quais eram os computadores na época e as capacidades que tinham os computadores na época? Então, uma imagem rotacional já ficava inacessível para muito brasileiro, além daqueles que ainda não têm acesso ao mundo digital, mas mesmo para aqueles que tinham, já tinha aí um particular que a gente tinha que entender. Espera aí, eu preciso colocar a minha informação num tamanho palatável para correr nessa infovia. E
Também nesse intercurso, e isso está lá, infelizmente, paralisado, quem sabe vocês me ajudem a fazer esse diálogo com o Itaú para reabilitar, porque seria, assim, um exemplo muito importante. Dentro do site da arqueologia, no capítulo dedicado a Canudos, né, existe uma possibilidade. Nós fizemos todo um levantamento aéreo fotográfico e planetimetria em CAD. E um dos integrantes da área de tecnologia do Itaú falou: Paulo, nós vamos fazer um teste aqui. Nós vamos te colocar com um avatar no solo de Canudos reconstituído. E a gente fez Canudos ressurgir tridimensionalmente, onde você entrava com o personagem e andava pelo chão do açude antes dele secar, né? Você imagina essa possibilidade cair na tua frente? Isso foi um acaso, né? E de alguém muito cuidadoso, muito, a quem eu tenho muito carinho, que é o Nelson, que hoje reside no Canadá, e que com ele a gente continua um diálogo truncado, depois do Instituto Cultural Itaú, que vai resultar na minha experiência de trabalhar com digitalização, com escaneamento a laser, com a criação de modelagens, né, interação com a Universidade de Toronto, onde ele trabalhava, ele era responsável no início por isso, e ainda criamos um roadshow para trazer para o Brasil. Isso foi, o roadshow começou na SAB, ocorrido em Santa Catarina, se não me engano, em 2011. Não é que vocês veem, estava falando 2000, estamos em 2011. E vai colhendo as coisas, vamos ver. Resultado, a gente adquire um scanner, mas tem um projeto mais arrojado, que foi absolutamente incompreendido, inclusive por este Mike que vocês estão, né? Em contrapartida, tendo como sócio nomes como Bill Gates, né, para vocês terem ideia do qual era o tamanho dessa experiência que era a Arius 3D, a gente traria para o Brasil o maior scanner, o scanner mais poderoso do planeta, para escanear peças arqueológicas. Obviamente, eu, como leigo, o que eu queria era ver isso acontecer, fizemos um roadshow, houve interesse, por exemplo, da diretora do museu, então diretora do Museu Nacional, que pena que o projeto não foi para frente, porque a gente teria muita coisa escaneada, né? E o que o incêndio consumiu, e teria em suporte digital muita informação que se perdeu para sempre. Mas o que eu estou contando de forma flash é que são essas antenas, né? Opa, vamos ver como é que é isso, como é que não é. E aí nos dedicamos alguns anos a entender que laser não faz curva, né? Tem coisa a falar, escanear, eu comprei um scanner e uma impressora e pronto, está pronto. Então, divirta-se, faça as suas experiências, que há uma expertise que a gente só aprende fazendo, né? Qual a distância, qual a iluminação, de que forma que eu vou entrar, como é que eu vou rebater isso, como é que eu vou solucionar, mesmo porque a gente tinha modelos bárbaros, imprimimos nos Estados Unidos, no Canadá, na França, em São Paulo, Unicamp, inclusive as nossas impressões foram melhores do que as feitas no interior, fazendo uma tentativa de criar aquele artefato que pode sair da vitrine, né? Ele simultaneamente ele pode ser manuseado, se ele quebra, ele nada mais é do que uma réplica, ele pode caminhar, ele pode navegar com facilidade, as pessoas podem ter experiências táteis a respeito do objeto. Isso para mostrar, quer dizer, esses assuntos não são lineares, né? Eu podia estar aqui falando bem lineares, vamos falar do tópico A, tópico B, mas eu estou falando de mobilidade, de acessibilidade, de interação, de problemas visuais, de articulação, e com isso, esse é o produto onde a gente chega dessa convivência. Caminhei da mesma maneira, foge um pouco ao nosso assunto de hoje, mas quando eu descubro a existência de radares de penetração no solo, os famosos, né, GPRs, eu não sosseguei enquanto eu não fiz um teste com isso num sítio arqueológico, enterrando peça de carro, pondo metálico não metálico, fazendo o primeiro ensaio, experienciando, produzindo tomografias do subsolo, e a gente fez aí toda uma experienciação, né, de também um outro campo fundamental aí para a gente almejar, a ver avançar. Também estimulamos muito o emprego, mas isso acabou também parando, né? Então, o que eu tinha a dizer nesse momento inicial, para a gente ouvir um pouquinho vocês, é isso. Quer dizer, eu saio, né, de um interessado em arqueologia da infância, que vai fazer o curso de História, poderia ter feito Geografia, poderia ter feito Ciências Sociais, mas acabei caindo na História. Nesse desvão, tem uma experiência que eu me agarro que nem louco, que é a de experienciar arqueologia na área urbana, isso é que dá a matriz da minha formação e do
que marca um pouco da minha atuação, né, no campo da arqueologia. Eu não sou um pré-historiador afincado, não lido com materiais próprios a períodos mais recuados no tempo. Isso me fez pensar as louças, pensar os vidros. Agora estamos com um projeto bárbaro de análise microestrutural de metais, né, para buscar assinaturas de escória, aqui com o professor Landgraf na Politécnica, que também vai dar sambas bacanas, contemplando, integrando, interessados em ingressarem nesse processo, que são projetos abertos, sem burocracia. Mas cadê o convênio que você firmou com a Poli? Não tem, não tem. Tem a vontade de gente que quer aprender, que tem a situação e a condição de operar, de dispor de estagiários, e o resultado a gente vê nascer os primeiros trabalhos aí acadêmicos de análise microestrutural metalúrgica. Tá? Então, basicamente, é isso. Quer dizer, eu vou conviver, sou um aquariano, né? Então é natural, né? Nascido no alvorecer dos anos 60, então né, a gente está, a nossa imagética está ligada aos Perdidos no Espaço, aos Jetsons, esse futuro, a essa tecnologia que nos traria sensações e possibilidades inúmeras, e vou passar da arqueologia para o mercado e, ao voltar para a arqueologia e crente da necessidade de que a gente tinha que falar de arqueologia para além daquilo que a gente, daquele mundinho nosso, que é pequeniníssimo, né? De meia dúzia de três ou quatro, a gente tem que falar com a sociedade. E as tecnologias digitais estavam na mão, e o que estava na mão eu procurei agarrar. Então, o site foi uma experiência bárbara, da qual nascem frutos para o entendimento das modelagens virtuais, e é um dia também curioso, porque a Camila Moraes, que era parceira e sócia, saiu agora há pouco aqui de uma conversa, chega vinda da Europa, portugueses estavam trabalhando com realidade aumentada. Eu nunca tinha ouvido falar de realidade aumentada. Nós estamos falando em fazer modelagens e imprimir réplicas 3D, né? Estávamos falando de produzir aquilo que o olho não vê em termos de documentação para cientistas poderem dialogar sobre seus materiais ao redor do mundo, né? Manipularem à distância, com precisões micrométricas, o que for de evidências materiais relacionadas à arqueologia, mas também, muito mais que isso, tornar isso possível de navegar popularmente, né? Podemos transformar em brinquedo, podemos transformar em linguagem, e isso faz com que, também, num certo momento, indo para essa coisa da imagem ativada dos games, em 2005, nós desenvolvemos o primeiro embrião de um videogame arqueológico para o projeto Fronteira Ocidental, que recebeu o prêmio Rodrigo Franco, recebeu o prêmio da SAB, onde ali a gente criou num pedacinho da cidade, que foi a primeira capital da criada capitania do Mato Grosso, a gente utilizou o recurso de criar uma navegação, uma experiência. Claro, faltou, obviamente, o dinheiro e o expertise para avançar naquela época. Isso era uma coisa que eu gostaria muito de colocar depois vocês em contato com uma pessoa também fundamental, que hoje é professor na Unifesp, que é meu Deus do céu, agora está me escapando, o Leandro Iannazzi, né? Porque ele estava sendo orientado por uma arquiteta da FAO a fazer videogames, era um precursor de pensar em desenvolver isso, e a gente teve a possibilidade de trabalhar com o ZUFO também, criando algumas modelagens, e eu sei que a gente passou na frente com as nossas brincadeiras de Vila Bela, inclusive de contratos grandes como o do metrô. Né? Enfim, todo mundo se empolgava em dar uma ajudinha, claro, não era fazer, mas, ou seja, puxa, é possível, é viável. Né? O que é um videogame se não matar ou morrer? O que é a história do Brasil, o Brasil na Amazônia? Né? Então, não é CD-ROM, não estou falando daquela coisa chata, né? Eu estou falando que a gente precisa pensar game. Agora, eu sou um cara inadequado para falar de games, porque eu não piloto, não jogo, e perdi meu interesse desde o Wolf 3D, que eu não adentro essa tecnologia, até pela deficiência visual de trabalhar com isso. Mas o fato é, isso é sempre tentando agarrar. Vamos trabalhar com a modelagem concreta, vamos trabalhar com o game, vamos experienciar a leitura do radar, o laser pode ajudar. E agora, com uma experiênciazinha, que depois eu mostro para vocês, que é o meu filhotinho mais bacana, que é de trazer o LiDAR acoplado ao iOS, que eu acho que é a solução do momento.
né? Para mim, não há dúvida, tudo aquilo que demora, um escaneamento de uma peça pequena, demora um dia ou mais, ou a gente demorava até chegar numa resolução, o trabalho é 2, 3x para você gerar a modelagem, depois a impressão, e agora, na mão desse aparelhinho aqui, a gente faz isso em 1 minuto, né? E pode mandar imprimir, pode fazer uma porção de coisas, e eu acho que aí está aí o caminho para esse mundo louco que está vindo do chamado metaverso, né? Então, acho que não tem fim, né? Não tem fim e não tem volta. E a gente, dentro dessa nossa atuação, buscando divulgar, buscando alternativas para a educação, eu acho que a gente não tem que fechar os olhos para o que a tecnologia tem de oferecer. Se não fosse ela nesses últimos 2 anos, onde estaríamos, né? Certo? Mas é isso, para começar, acho que era isso. Aí vocês pensem o que vocês acham interessante que eu ressalte, aprofunde, né? Ah, sim, ao longo da conversa a gente vai aprofundar alguns pontos. Eu agradeço, Paulo. E é interessante tudo isso que você colocou para a gente ver a questão. É quase como se fosse uma historiografia da arqueologia aqui no Brasil, né? Ouvindo o seu relato. Porque me veio agora à memória que recentemente eu participei de uma banca com a professora Márcia Bezerra, lá na Federal do Pará, e era um trabalho sobre fotogrametria do acervo de lá, né? Então, é uma aluna de mestrado que defendeu, fiz parte da banca, e a Márcia estava comentando, né, já que era um trabalho de ciberarqueologia, ela falando: "Ah, hoje nós temos esse termo ciberarqueologia, que tem um corpus teórico, metodológico, mas que muitos arqueólogos já faziam isso sem ter esse guarda-chuva da ciberarqueologia". E que ela citou os seus trabalhos, ela falou: "Ó, o Paulo Zanettini ali na década de 90, início dos anos 2000, foi um dos precursores dessa área, né". Então a nossa entrevista aqui também é um meio de fazer esse apanhado e dar o devido crédito a você também nesse campo, né, que você foi um dos pioneiros nessa área, que abriu aí muitas frentes, como, todos os trabalhos que você colocou, e que é importante a gente ter sempre em mente essa questão de saber de onde surgiram as coisas dentro do nosso próprio campo. Então, por isso que está sendo muito legal conversar com você, e é por isso que a gente vai aprofundar as questões aí, né, Amanda? A gente tem mais uma aí também relacionada a essa tecnologia. Tá ótimo. Pensar em ciberarqueologia e arqueologia digital também não é só pensar em jogo, ou então algo relacionado a jogos. Como o Alex bem colocou, você foi precursor de muito do que a gente entende hoje sobre ciberarqueologia e arqueologia digital. Então, eu acredito que você pode não ser um jogador, assim, de jogos eletrônicos e tudo, mas já deu uma baita aula pra gente sobre o começo aí da arqueologia digital e da ciberarqueologia. Esses campos, né, de borda de conhecimento, né, que não tem, né, não tem, eu acho que eu cumpri um pouco, né, modestamente, não é falsa modéstia, é modestamente por causa da nossa escala, né, enfim, de capital, para poder inverter e para experienciar com a intensidade que seria desejável, mas é isso de atuar como meio batedores dessa borda, né, desses universos aí pouco tangíveis de esferas, de limites, de áreas de conhecimento, né? Porque acho que todos nós crescemos muito, um pouco cansados, né? Vendo acontecer, aprendendo no banco escolar, história, geografia, matemática, português, e depois a gente vai descobrir na faculdade que não é bem assim, porque eu estudei para ser historiador, mas eu preciso entender de antropologia, eu preciso conversar com a geografia, eu preciso falar com a arquitetura, eu preciso aqui, né? E aí tem esse outro campo, eu preciso falar com essa turma que está dialogando e está produzindo, né? Foi uma surpresa ver o primeiro website foi o ET de Varginha, né? Que foi o Cusiol, Marcos Cusiol, né? Foi uma coisa, uma emoção. Nossa, eu posso ter acho que era um videogame, se eu não me engano, né? Que era o ET de Varginha. Foi, acho que o primeiro protótipo de videogame nacional. E que hoje eu estou vendo, estava vendo ontem uma empresa que está explodindo, explodindo, e que é brasileira e de matriz brasileira, que hoje atua nesse campo já em 7 países, né? Então, olha
a riqueza e a complexidade da criação de um negócio, né? Onde tem um cara no Brasil, a decisão será brasileira, mas tem gente no Reino Unido, na Austrália, né? E é possível essa turma conversar gerando um planeta que eu não tenho a mínima condição de conhecimento técnico a respeito, né? Eu fiquei lá no Basic, no COBOL, sabe, naquelas coisas, escrevi em linguagem de máquina, tudo isso eu fui fazer meus cursinhos na Poli e ficava louco com aqueles japoneses que adoravam fazer cálculo de quanto você gastou de água, quanto a gente gastaria de água se temos milhões de casas, com não sei o quê, enfim, eu chorava porque eu queria fazer algo em educação e ouvi do professor, o que você está falando vai ser um futuro, mas ainda no Brasil, não. Né? Eu estava em tempo de faculdade, então eu falei, bom, então não é para o meu tempo, ainda vamos ver se vai acontecer. E esse cruzamento de olhares, de participar de mundos, de interações, me deram acesso a pessoas bárbaras que prontamente ficaram apaixonadas em querer fazer, em dar um passinho a mais, em favor da arqueologia. Né? Então, eu consegui conquistei essas amizades que foram fundamentais, cada um na sua área de expertise e especialidade, né? Seja o Marcelo Zufo, seja a Beta Romano, seja o Leandro Iannazzi, seja o Nelson Multari no Canadá, seja a equipe toda de Itaú, e aí a gente tentou pôr à prova. Claro que sempre muito caseiramente, né? Uma coisa, né? Então, isso não está nos livros de história mesmo, são experiências de vida. E que legal que vocês estão revendo um pouquinho, a gente também rememorar para contar um pouquinho essa história que ela, que eu disse, ela não é linear, não foi a minha busca incessante, sistemática, não. Aparecia a oportunidade, a ideia é muito bacana, cabe nesse projeto, né? Assim como eu estava contando numa fala semana passada do Arqueobus, né? Não podia ter um site, mas a gente construiu um ônibus que rodou o Brasil servindo de plataforma para a divulgação da arqueologia. Não durou muito, poderia até hoje estar com uma frota de ônibus fazendo isso, mas não foi assim que a história quis. Né? Mas vamos lá. Bom, pegando esse gancho, a Zanettini ela foi a primeira empresa a acrescentar nos relatórios de educação patrimonial imagens de objetos 3D. E você poderia nos contar um pouco sobre como se deu essa disponibilização dessas imagens, tanto para os museus quanto para as comunidades? Então, vamos lá. Como eu contei, passando essa minha notinha introdutória, a gente vai se envolvendo com o processo e fala, bom, para eu conseguir manter um setor de escaneamento, de produção de réplicas, sejam virtuais ou sejam impressas, de materiais arqueológicos para trabalhos de educação e tal, eu vou ter que invadir projetos, porque eu preciso conquistar oportunidades para poder construir essa noção de um setor que se dedica e vai se especializar dentro de uma empresa a aprofundar essa temática. Né? Então, o que acontece? Me perdi um bocadinho, mas o que acontece? Nessa história, eu não. A gente começou a trabalhar antes com réplicas, tanto é que a gente tem um databank muito bacana, ele fica disponibilizado e é com vocês que a gente vai conversar daqui para frente para pensar em como que essas peças podem ter outros usos. Obviamente, eu tenho um interesse econômico de fazer isso acontecer em prol da manutenção da empresa, mas a gente tem aí algo em torno de 200 peças trabalhadas de diversos sítios brasileiros, né? E chega a oportunidade de ouro, que foi a descoberta de um sítio único na cidade de São Paulo, em pleno Largo de Pinheiros, um grande terreno, um grande vazio, onde nós encontramos a mais antiga olaria da cidade, fruto já de dissertações de mestrado, além dos relatórios e tal. E, obviamente, a contrapartida, aquele local, aquele espaço, que, na verdade, eram buracos no chão, cheio de potes, de cacos de potes, nada mais que isso, seria muito difícil de manter essas evidências concretamente naquele lugar, mesmo que um prédio das proporções que veio existir no lugar tem muitos pavimentos subterrâneos, né? E não há possibilidade de a gente acomodar a arqueologia num grande empreendimento imobiliário, a não ser que seja as Torres Gêmeas, certo? Algo que já nasce muito, muito bem articulado com o projeto físico do edifício, como é que você incorpora um sítio arqueológico dentro de um grande arranha-céu, né? E, resultado, ali que surge a oportunidade.
porque a gente começa a encontrar peças fantásticas, tinha realmente, para o meu universo de conhecimento, sempre foi, né, produzir reflexões em torno da cidade de São Paulo, onde eu nasci, cresci escavando, né? E ali em Pinheiros a gente consegue fazer isso. E foi muito legal que, com competência também de um aporte de comunicação, a gente conseguiu atingir, com todo esse jogo computado, medido, 25 milhões de pessoas. Que era a pergunta que a gente fazia: como é que eu vou devolver para a cidade de São Paulo um achado desse? E, obviamente, o recurso das mídias digitais ganhou aí um espaço nobre para a gente conseguir. E a empresa bancante, naquela época era a Cirela, prontamente acolheu a ideia de fazer. Então, nós não só escaneamos, foi a primeira escaneada a céu ao ar livre, de um sítio arqueológico, né? Não tinha feito isso antes, estava fazendo estudos de peças, mas a gente fez uma documentação monocromática, né, de buracos no chão, que não ficou lá muito, mas, a rigor, eu tinha ali a vestígio, sítio, terra, pronto para ser impresso em qualquer lugar, né? E depois passamos as peças. Bom, com esse conjunto e toda a discussão que a gente queria trazer do ponto de vista de devolução, a gente definiu um setor na cidade e, a partir dele, a gente começou a trabalhar em interação com a atividade educativa, onde essas réplicas originais, imagens, desenhos, serviram barbaramente para que a gente atingisse uma população muito grande, né? Além daquele trabalho de formiguinha, junto às escolas, ocupando espaços como esses espaços culturais, ou a própria praça do Largo, o próprio Largo 13, o Largo da Batata, foi um espaço legal. Recentemente, até quiseram se reapropriar das peças para uma intervenção artística que foi feita, não sei se ainda está em voga no Largo da Batata, mas esse foi o jogo, foi o de colocar a peça impressa nesse jogo inteiro da chamada educação patrimonial, né? Então, foi aí que a gente ganha, vamos dizer assim, um processo acabado, né? Que tem começo, meio e fim, do escanear, do pensar, do selecionar, do organizar. O banco de imagens, o banco de escaneadas está pronto, está lá, mas a gente não conseguiu colocar, né? O próprio site da Zanettini, ainda no seu formato século passado, não suporta, né? A gente precisa fazer uma atualização do nosso site institucional, ele parece um site de auto-latina, né? É um site bonito, tal, mas uma linguagem num tempo pré-celular, então, né, a manipulação e o uso disso não funciona. Estamos ensaiando de colocar isso no site Percursos, que é o site que dá apoio à atividade de educação patrimonial da Zanettini, sobretudo nesse momento de pandemia, foi a ferramenta que a gente se aplicou para poder fazer esse diálogo, essas conversas, e tentar criar uma obra aberta, né? Eu acho que a réplica é uma obra aberta, ela se dá na mão da pessoa para ela fazer a sua interpretação, fazer o seu conhecimento, né? Algo que geralmente fica atrás da vitrine e ganha aqueles dísticos, aquelas legendas, né? Botão, fragmento de fragmento de osso, fragmento de louça, e o cidadão olha para aquilo e vai embora, né? Quando você dá corpo a essas peças, do caquinho você traz as peças inteiras, você passa a ter uma situação de diálogo, de reflexão em torno do mundo das coisas e o que elas significam para a gente, de uma forma mais contundente. Então, foi no projeto de escavação do sítio Pinheiros 2, aqui no Largo de Pinheiros, que a gente conseguiu colocar, né? A gente começou a colocar, através de PDFs, algumas peças em relatórios, vi isso logo e vamos adotar, porque eu vi alguns artigos internacionais, hoje já são mais ou menos corriqueiros de você apresentar links, né, de manipulação das peças, então acho que isso já devia estar aí desovado, né, pela produção de artigos autônomos ou em revistas, nossos periódicos, né, e que ainda é muito tímido, mas foi lá que a gente conseguiu fazer realmente um trabalho, eu diria, redondo, de emprego de uma tecnologia, não pela tecnologia, mas com uma ferramenta que contribuiu muito para a gente atingir a nossa meta de trabalhar
com divulgação em mídia, com os grandes jornais, com a atividade educativa corpo a corpo, essa exposição itinerante por essa região determinada da Zona Oeste de São Paulo, e que deu um resultado fantástico, aferido, e de essas possibilidades que as mídias nos permitem, mensurado de milhões de pessoas tendo acesso a uma informação. Não é que milhões tiveram acesso às peças, mas elas continuariam na forma de mãozinhas. Infelizmente, eu não estou podendo pagar o Google, a coisa, mas isso estaria nos apps de ambas, sempre iOS e o outro, que é como é que chama? Meu Deus do céu, para fones Samsung, Play Store. Né? Enfim, nas lojas você poderia baixar o app e com as mãozinhas navegar e brincar, ou até ver através do nosso site, se for na exposição. Não deu certo uma porção de coisas por uma relação de proporção física, né? Realidade aumentada exige alguns cálculos importantes, porque senão vira uma bagunça geral. Não é simples de manipular isso, embora o resultado seja gostoso de brincar, você pegar uma mãozinha, olhar com o celular, aquela peça vir parar virtualmente na tua mão, e isso a gente conseguiu fazer. Uma coisa que me orgulha muito de ter conseguido fazer esse jogo todo com um trabalho de resgate muito consequente dentro da cidade de São Paulo, volto a dizer, a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, e com o qual eu me relaciono, né? Interessante você mencionar isso, porque recentemente, agora no domingo, nós tivemos um projeto chamado Carreta USP, e que alunos da Física, da Química e alunos do MAI participaram para mostrar o trabalho da arqueologia, não só da arqueologia, como da Física e da Química, também para a comunidade. E é interessante notar que a comunidade manejava os objetos e tudo, mas instantaneamente os olhos brilhavam quando a gente mostrava os jogos eletrônicos produzidos aqui pela Rise e pelo LARP também, porque é como se você mostrasse algo que estivesse próximo àquela pessoa. É que o objeto está tão longe, ela não consegue imaginar que aquele caquinho teria um vaso completo e como esse vaso completo iria estar formado. E a sala, o ambiente, né? É isso. A Visualmente virtualidade nos foi... dá um backstage bárbaro para tudo isso. Eu sou estudante de graduação e eu sempre senti um certo tabu quando a gente menciona a palavra arqueologia de contrato. Né? Porém, a gente sabe que essa prática, por vezes, ela realmente é o ganha-pão de muitos arqueólogos. Muitos arqueólogos ganham as suas vidas através do licenciamento, né? Além do que, eu mesmo ajudou a encontrar diversos sítios, a salvaguardar diversos artefatos, materiais, enfim, como é o caso da sua trajetória, né? O que o senhor pensa sobre essa deficiência, esse preconceito, por assim dizer, com o exercício de uma função essencial, ainda mais para arqueólogos em início de carreira? Olha, esse é um assunto bastante espinhoso, né? Eu acho que é um assunto bastante complexo, assim, para a gente tratar na sua completude, né? Mas eu começo falando, polêmico ou não, eu acho que a arqueologia preventiva no Brasil hoje deixa muito a desejar, e eu me incluo nisso, né? Vamos marcar aqui um ponto, faz parte de eu me preparar agora para o tiroteio que eu desejo fazer a respeito do status quo da arqueologia no país hoje, né? Me preocupei desde 2000, né, de 2005, e esses artigos estão aí disponíveis, dizendo, poxa, nós precisamos articular os players dessa cadeia produtiva, né? A gente precisa aproximar, olha a situação que está dando, que está acontecendo, né? Tive a felicidade, tenho aqui hoje, está disponível, o IFAM dispõe dessas informações, está em outro grau de informatização, de transparência, com os seis, né, com os relatórios aí aparentes para serem analisados, cada um de vocês podem navegar pela internet, e vocês vão tirar as suas conclusões analisando relatórios de pesquisa levados a cabo mais recentemente no Brasil. Né? Então, eu acho que existem momentos, eu acho que a gente tem um momento agora de parar para refletir, porque não dá para parar, porque a arqueologia ela só cresce, né?
a gente olhar os gráficos que eu pude gerar lá no começo, falando de tendências, pegando as primeiras 1.000 portarias, as primeiras 2.000 portarias, 5.000 portarias, que hoje já são 35.000 portarias dos últimos 20 anos, né, para vocês terem uma ideia da dimensão do que é a arqueologia preventiva. Ela mudou os quadros do IPHAN, né? Ela teve que mudar um órgão que sempre esteve focado e voltado aos nossos bens edificados, aos espaços urbanos, e, de repente, a arqueologia invadiu o IPHAN, e hoje é uma das notas mestres, porque se o IPHAN não anda, problemas surgem de toda a ordem, né? Porque empreendimentos não andam, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa avançar, mas nós temos essa questão do patrimônio. Mas eu acho que as coisas vêm sendo trabalhadas num nível que eu acho que exigiriam aí uma autocrítica, eu diria, do Paulo Zanettini e de toda a categoria dos arqueólogos profissionais que estão atuando no mercado, né? A prova disso é que a gente tem uma profissão reconhecida, da qual a gente não deu um passo sequer, né? Então, cansado de ver aqui o arqueólogo, o iniciante, mas estão pagando pouco, estão pagando mal, estão ali, está aquilo, é um absurdo, mas não há canais de diálogo aparentes, embora existam redes sociais de busca e captação de serviço, mas o que eu estou dizendo, não se parou para pensar isso de forma mais holística do que significa invadir a arqueologia nesse campo do licenciamento ambiental. Voltando para trás um pouquinho, a arqueologia preventiva começou na academia, né? Então, a gente não pode esquecer que os primeiros arqueólogos preventivos, arqueólogos de contrato, foram os próprios acadêmicos, né? Assim o fizeram na Amazônia. Cito um exemplo morfo, o professor Igor, no Paraná, né? O pessoal começou a estudar Itaipu, as grandes barragens, foram alvo de pesquisas feitas pelos museus e instituições de pesquisa. Então, há um momento em que isso era natural naquele momento e depois se transforma na grande mancha da vergonha da arqueologia, né? E existem inúmeras críticas. Existe um texto do professor Upiano criticando isso nos anos 80, super atual, como está colocado, né? Está se fazendo uma arqueologia sem problemas, e sem problemas não se tem soluções. E a gente, no fim, está entulhando instituições de materiais arqueológicos e numa escala exponencial, gigantesca, né? Alguém teria alguma ideia de quantos bilhões de peças arqueológicas o Brasil hoje possui, né? É um número, são, né, 35.000 projetos, né, grandes projetos aqui da gente com menos de 2.000 fragmentos, né, para usar números brutos, assim, né? Estamos entregando uma pesquisa no Pará com 50.000 artefatos, né, estudados. Fizemos uma linha exatamente com 50.000 artefatos, então eu não tenho ideia de como é que vai ficar isso guardado para uso fruto da sociedade no futuro, né? Museus, a dificuldade, instituições precárias para guarda, para a interação e acesso, onde esse mundo da arqueologia digital deveria estar andando bem, e aí essas coleções estavam disponíveis, né? Cansei de ver colegas e profissionais que aqui trabalhavam, precisavam tirar suas férias para fazer aquela longa viagem pelo Brasil, para ir ver uma peça no museu, que precisava ver, e conseguir o horário para acesso, e que não conseguia, para ter acesso ao documento, e aí manda papel. E a arqueologia digital está aí para ser mais uma ferramenta para resolver esse problema de gap de informação. Mas, assim, a arqueologia foi demonizada. Eu cansei de ir a congressos onde era isso que se escutava, então esse era o bordão, a arqueologia de contrato, é uma falácia, uma balela, e isso me incomodava muito, enquanto alguém estava tentando, no meio empresarial, fazer o seu trabalhinho correto, ético, honesto, decente, bem embrulhadinho, né? Bem amarradinho e bem devolvido à sociedade, afinal, estamos usando dinheiro para mexer com coisa pública, né? Mas eu acho que falta muito para a gente reestruturar. A arqueologia preventiva trouxe essa possibilidade, não há dúvida. Os museus do eixo econômico, né, acabaram sendo quebrados. A gente tem cursos de arqueologia hoje pelo Brasil inteiro, graduações, as pós-graduações, e aí uma porção de gente estudando e começando a navegar em assuntos que precisam ser aprofundados. Mas o link da universidade com o mercado é ruim, né?
Então, nesses artigos que eu falo, que eu acho que vocês valem dar uma busca, está na Revista de Arqueologia Americana, está no site Magíster do Ministério Público, está na revista do IFAM, está no site da SAB, versões da mesma lorota, onde eu ficava cutucando e adaptando para o tamanho do veículo essa discussão. Poxa, vamos dar um novo arauto para essa arqueologia preventiva? Para além de ficar tirando o patrimônio da frente do empreendedor, né, do empreendimento, para que ele possa implantar seu empreendimento, né, eu acho que a gente tem um caminho longo a trilhar. Mas, de fato, foi um período de demonização, muito chato, porque muitas vezes você ia colocar o seu trabalho e era visto com esse olhar, com esse preconceito, né? A academia é preconceituosa, bastante preconceituosa, mas ela vem e fala, olha, poxa, os trabalhos da arqueologia preventiva têm níveis péssimos e tal. Mas quando a gente vai para o mercado e fala, bom, e os cursos de formação estão preparando o arqueólogo para enfrentar essa realidade? Né? E a gente vê muito tímido isso, o que está acontecendo agora, em lives, em trabalhos, em interações e possibilidades. Né? Me vejo agora sendo chamado para falar de assuntos os mais diversos, que é um pouco para trazer, agregar algum elemento para essa discussão. O colega vai lá, fala da legislação de patrimônio, enfim, faz todo o discurso. Mas a gente tem que preparar profissionais para encararem esse processo. Né? Você fala arqueologia com drone, né? É um drama, né? Você compra um dronezinho simplório, isso aqui precisa pôr na mão de alguém que saiba pilotar e que dá para fazer coisas fantásticas, né? Mas isso em termos de técnica, mas em termos conceituais, eu acho que a gente tem que trabalhar muito ainda para dar um salto de qualidade à chamada arqueologia preventiva, ou de contrato, comercial, ou o nome que se queira dar. Cada época era um nome menos, né? A arqueologia preventiva ficou um nome mais simpático, né? Arqueologia de contrato, arqueologia de mercado, enfim, tem aí várias vertentes. Mas para falar de uma coisa, que é um mercado gigantesco, como eu volto a dizer, são mais de 1.000 concessões de portarias para estudos de áreas em lugares nunca antes navegados. Lembre-se que nossos antepassados arqueólogos que nos formaram tinham isto de dinheiro, uma estrutura minimal, e o trabalho que eles podiam fazer de formação o fizeram, né? Que a gente cansei de fazer curso de férias, em escavação de sítio, que era o doutorado ou o mestrado de um profissional da academia. Então, você ia lá aprender, era a chance de aprender. Mas essa ida e volta está muito ruim, está muito truncada. Então, a gente tem uma cadeia produtiva muito fragmentada, que envolve instituições de fomento, envolve a fiscalização da parte dos órgãos de preservação, envolve os empresários, os empreendedores, envolve a academia, envolve as empresas, e isso, para que a qualidade melhore, isso precisaria estar mais azeitado. Então, a gente vê muitas vezes hoje uma guerra do vai que cola, passou, e os resultados são muitas vezes sofríveis. Volto a dizer, eu não deixo de me enquadrar nesse processo global em que a gente vem vivendo. E ainda mais no momento onde cultura ganha o arauto, né, no país. Então, é um momento muito ácido de fazer avançar uma discussão nesse sentido. Que a gente vê é um desmantelamento de órgãos, o bypass das coisas, a tentativa de dissolver relações e direitos que estão aí colocados em relação ao direito do indivíduo, do cidadão, em relação à sua memória, à sua história, ao seu patrimônio. Então, tudo isso nos coloca diante de um campo de batalha bem complexo, né? Mas eu cansei de sofrer, cansei de sofrer com essa crítica, porque eu me encaixava nela. Afinal, eu fazia arqueologia preventiva e eu não gosto de ser chamado do jeito que eu estou sendo chamado. E aí vinham as respostas com esses projetos. Eu falava, mas está fazendo realidade aumentada, tem escaneamento alerta. A Zanettini empregou seu tempo, né, em formação, em desenvolvimento. Então, foram 15 anos de muita formação, e de trazendo gente com vontade de formar e com vontade de mergulhar no universo, e isso foi muito legal. Claro que, com o passar do tempo, as pessoas vão procurar outros caminhos, vão seguir seus caminhos, suas novas experiências, e a empresa fica.
e a gente tem que pensar em como é que ela vai ficar para enfrentar este planeta novo que está aí colocado, do qual a gente não tem a mínima ideia do que seja, né? E volto a dizer, onde a arqueologia pode vir a ter um papel muito chave no processo de formação do cidadão, num planeta onde coisas têm um significado muito forte, né? Paulo, eu vou aproveitar aqui a pergunta da Angélica, porque também é uma questão que me preocupa, né? Assim, você colocou essa questão da formação das pessoas, dos nossos colegas, essa questão da produção científica deles, e é claro que me vem à memória trabalhos excelentes de colegas que trabalham na arqueologia preventiva e que fizeram um mestrado, doutorado, assim, de excelência, né, no meio acadêmico. Por exemplo, o exemplo da Juliana Freitas, né, que a gente é um grande colega que a gente acompanhou, a gente até discutiu na época ali, quando eu fui te visitar, o trabalho que ela faz lá no sertão da Bahia, o próprio trabalho do Lucas também, com a mineração, são trabalhos de excelência que, com pessoas ligadas à arqueologia preventiva. E se criar um espaço, né, de usina de produção de conhecimento dentro do ambiente empresarial é muito legal, né? Porque não é uma bolsa que te dá a verba para estudar um sítio, né? Bolsa dá para tomar cerveja depois de escrever a tese, né? Né? Ela paga o café com leite da história, o resto é um envolvimento teu com a matéria. Então, poxa vida, sempre dizia para a turma, falei, olha, a gente vai ter um sítio já previamente estudado, catalogado, limpo, organizado, tarará. Pô, joga isso numa reflexão acadêmica, que a gente não pode fazer. Não queiram cobrar da arqueologia preventiva que ela tenha que produzir uma reflexão profunda, constante, acadêmica, de base acadêmica, por assim dizer, porque não cabe na equação, vamos assim dizer, econômica e financeira de um processo de criação de uma empresa. Muito menos de uma empresa das inúmeras, devemos estar na casa das centenas, eu vou chutar que a gente tem hoje mais de 500 empresas, né? Das mais diversas modalidades e perfis jurídicos, né? Hoje, uma empresa ágil é uma empresa feita de um aparelho desses, né? Não tem sede, não tem laboratório, não tem, né? Mas ela tem agilidade de se mobilizar, de se articular, de uma forma que a gente seguiu um caminho um pouco diferente, né? Sim. Mas Fazendo uma provocação mesmo, assim, digamos que alguém acabou de passar num concurso público para professor de arqueologia, e aí essa pessoa quer estabelecer um diálogo maior entre a academia e a arqueologia preventiva. E aí, a partir de tudo isso que você colocou, todos esses problemas, essas questões de preconceitos, enfim, a provocação que eu faço é: qual seria a sua dica para alguém que quer estabelecer esse diálogo maior, fazer um pouco esse elo entre a academia e a arqueologia preventiva, com os seus alunos, assim, qual que seria uma dica, uma provocação, algo prático, assim, eu acho que vamos falar bem pão, queijo, né? Eu acho que uma disciplina acadêmica deveria ter um desenvolvimento, por exemplo, de um projeto começo, meio e fim, né? Real, pode ser criado, nós criamos dentro do campus da Unesp, o Arqueologia no Campus, né? Bom, vamos criar todas as etapas, o que acontece, as interações, as simulações das possibilidades, por exemplo, um sítio dentro de um campus da universidade, né? Perdemos aqui, vamos voltar ao sítio Morumbi, infelizmente vamos fazer o último trabalho possível no sítio Morumbi, porque todos os processos já foram esgotados, a gente vai fazer o monitoramento do trecho final desse processo, mas, poxa, poderíamos ter um sítio de formação, porque não é só a formação acadêmica de escavação, eu tenho relação com a sociedade, eu tenho relação com o objeto de estudo, eu tenho relação com o mundo comercial, né? E aí dá para imaginar o quão complicado é tratar. Quase você tem que fazer um curso de arqueologia preventiva paralelo ao curso que você está fornecendo, né? Na Suécia, as grandes empresas se reuniram e criaram um curso de excelência em arqueologia preventiva para resolver esses problemas, né? Então, há soluções macro para resolver isso muito importantes. Os cursos proliferaram, mas eles
né? Estou aqui falando um pouco de mão larga, porque eu não analisei os currículos, as ações, mas vem um pouco das conversas, dos papos que eu participo. Mas é pouco tempo, né? Porque ainda tem um pouco dessa visão pejorativa, tem né? Isso aqui não vamos gastar, temos que ler os teóricos, os grandes teóricos, temos que ler Binford, temos que ler uma porção de coisas, né? Tem tanta coisa para preparar um bom profissional, teoricamente, para encarar o mercado, que a preparação para o mercado ela fica um pouco fora dessa cadeia. E aí, resultado é um recém-formado que dispõe do seu currículo e vai para campo, e aí você descobre que ele nunca pegou um GPS na mão, né? Ele não sabe manipular uma tabelinha de Excel, transferir um dado, faz um uso muito rasteiro do Google, que é uma ferramenta que quisera eu ter essa ferramenta no início da minha formação para pensar arqueologia. Né? Com certeza seria um arqueólogo muito melhor, né? De ter essa possibilidade, ter um satélite à sua disposição, com as distorções que apresenta, com as limitações, mas para trabalhar espacialidade, regiões, áreas de interesse, áreas de abordagem, enfim, que hoje estão aí colocados por todos esses sistemas de informação geográfica e tal, que isso é o dia a dia, acho que isso já veio para falar, mas arqueologia não é um par de coordenadas, um punhado de coordenadas, né? A gente acaba se entrincheirando num falso tecnicismo onde as respostas passam a ser muito está aqui, está no shapefile, portanto a vida está resolvida. Não é, né? E as coisas a gente sabe não são bem assim, né? Então, eu acho que deveria, da parte da academia, ela buscar maiores espaços de discussão, né? Isso passa por formação, por entendimento de profissão, de relações humanas, de debater melhor ética, noções de administração e empreendedorismo, né? Porque a turma sai da faculdade e sou empresário, né? Ou vai vender sua força de trabalho para uma empresa e vai executar aquilo que a empresa determina, né? E a possibilidade de trazer, de agregar, de solucionar, ela fica minimizada. Está aqui seus pontos, está aqui suas coisas, faça seu trabalho, suas perfurações, me manda esses dados que eles vão se transformar num relatório, né? E eu acho que há um campo muito mais viçoso, mais vicejante para a gente avançar com o prazer de conhecer arqueologicamente uma nação, um país, grupos que conformam, né? Eu acho que a viagem é mais sideral do que a gente está praticando, né? Mas eu acho que é empresa. E as empresas do lado de cá, elas hoje, pela pressão do mercado, elas estão correndo apertado, né? E aí eu acho que é isso. Se a gente articula os players dessa cadeira, o IFAM já se colocou muitas vezes à disposição, né? A SAB, ela era o nosso porto seguro, mas a SAB, se não acontecer daqui 2 anos, a gente volta a discutir, retoma a discussão. Em 2 anos, tudo mudou em arqueologia para a gente. São mais 6.000 projetos que foram desencadeados por startups, né? Então, a gente não é nem aqui nem lá. Está na força de articulação desses olhares que a gente vai aprender a conseguir colher elementos para gerar uma plataforma de qualidade superior à que a gente está agora e aprimorar e colocar essa cadeia em permanente enriquecimento, né? Em permanente transformação e improvement, assim, né? Mas eu acho que é isso. Não é fácil, mas eu acho que a academia tem que dar mais espaço. Poxa, leve os profissionais, né, para falar, né, faz uma bateria de possibilidades, enfim, e aí dentro do espaço acadêmico, com esse mundo digital, né, o que a gente está fazendo aqui, está discutindo ideias, não tem a verdade, eu estou colocando ideias da minha trajetória, né? Então, faço muito, a gente faz aqui um atendimento fenomenal, e era a Marjorie que esteve aí presente, sabe disso, e ela pode dar o testemunho, que a gente não deixa de atender, ou seja, o comerciante que achou uma pedra lá no sertão do Piauí, que descobriu o Facebook do Paulo e quer dizer que aquela pedra é para o estudante jovem, criança que quer saber, acadêmico, pesquisador, o que a gente pode, a gente dissemina. Né? E hoje, com a vantagem dessas ferramentas de consulta, sobretudo do IFAM, essas informações estão aí transparentes. Mas é o que eu digo, façam
uma revisão, lancem um olhar crítico sobre os produtos que a arqueologia preventiva está colocando nesse mercado, que é pulsante. 99% da arqueologia praticada no Brasil, eu já apontava isso lá atrás, né, e nos últimos 10 anos, é aquela que provém do nicho de atendimento ao licenciamento ambiental. 1% é pesquisa acadêmica. Né? Olhando para as portarias, olhem as portarias e vocês vão ver, não sou eu quem falo, são os números. Né? Então, esse é o jogo. Agora, as ações que vocês estão fazendo enquanto um laboratório de investigação, poxa, isso tem que migrar para a turma, né? E aí vocês consigam, de repente, estabelecer possibilidade de desenvolver para um determinado projeto, um determinado game, uma determinada forma de apresentação. Então, é dessa ventilação, podemos trazer ideia, podemos acoplar, enfim, são possibilidades que eu acho que têm que ser aprofundadas, né? Gostaria de fazer uma outra pergunta para o senhor. Ao longo do nosso diálogo, o senhor comentou conosco dos benefícios que o senhor tem sentido ao longo dos anos ao fazer uso das ferramentas digitais, seja em campo, laboratório e até mesmo através da extroversão do conhecimento. Porque o senhor sempre decidiu abraçar essas ideias novas, né? Porém, a gente sabe que, inclusive, não é uma novidade que o uso dessas ferramentas digitais no Brasil, infelizmente, é pouquíssimo explorado, né? Na verdade, não é basicamente uma pergunta, mas sim um conselho, né? Qual é a sua visão? Porque às vezes a gente se depara com uma espécie de tecnofobia que a gente enfrenta, seja em campo e até mesmo dentro da universidade, quando você chega com uma ideia mais voltada ao meio digital e às vezes você não consegue extrair aquilo que você quer, né? E aí, às vezes, a gente acaba meio que desanimando também. Então, é mais um conselho do que uma pergunta. Obrigada. Eu acho que o mundo digital é normal, porque ele impacta a gente, ele chega para a gente nas mais variadas formas, ele tem uma certa égide, né? Quer dizer, passa um senso comum, estou falando de senso comum, uma coisa muito raw, muito esvoaçante, de que você está brincando, né? Uma gamização, para a gente falar, né? Quer dizer, parece que você chega com uma ideia dessa que não tem uma seriedade nessa construção, né? De imergir para dentro do mundo virtual. Parece que eu gostaria de fazer, eu sei das conversas que eu tive com o Alex, quando ele veio me mostrar o embrião dos processos que ele estava desenvolvendo. Hoje já é uma tarja dentro, né? Uma tarja dentro de uma instituição, já tem uma referência. Vocês tiveram que batalhar para isso, né? Então, eu acho que a coisa vai por aí. Ela não chega a forceps, né? É resultados jogados e possibilidades e tornar isso palatável financeiramente, né? Porque você fala, eu vou fazer. Eu estava com uma colega que vai trabalhar agora no estúdio e ela teve um amigo, para sempre ter os amigos para ajudar nas horas mais difíceis. Fez lá um site para ela expressar as ideias dela digitalmente. Então, ela me mostrou no celular, ainda não está divulgado. Bom, mas, poxa vida, isso deveria ser um nicho, né? Eu vou fazer meu mestrado. Olha, você quer desenvolver alguma coisa nesse sentido, que agregue a tua informação, o teu pensamento, o teu problema? Olha, a gente pode ajudar dessa maneira, né? Então, até um atendimento, né? A pós-graduação poderia estar atendendo mais conceitualmente e braçalmente possibilidades de se encontrar meios que fossem justificar o emprego dessa tecnologia dentro de um trabalho acadêmico, que muitas vezes, com a disseminação do que está aí no mundo, para vocês que lidam com isso, muitas vezes as coisas estão absolutamente na mão para você fazer, né? Hoje, fazer um site, poxa, eu lembro que foi fazer um site, tinha 5 andares e umas 50 pessoas trabalhando. Hoje você entra num gratuito e faz o seu site, né? Vamos assim dizer. Mas se tiver um bom projeto, esse site vai estar no Mercado e no dia seguinte a sua empresa já tem um site rodando e pode conquistar um mercado fenomenal, né? Então, eu acho que esse é o jogo, né? Esse é o jogo que tem que ser explorado nesse jogo com a academia. Então, vocês estão na borda. A borda está sempre ali, a borda do pinico, né? Para a gente trazer, não é a minha imagem, mas é isso, e convencer, como eu disse. Quando eu levei ao MAI a possibilidade do MAI receber um scanner de $1 milhão, eu fui
detratado. A minha escola, a escola onde eu me formei, o lugar onde eu, né, onde eu criei paixão pela arqueologia, onde eu aprendi arqueologia, né, não desfaço desse laço, mas eu fui praticamente humilhado. E eu estava trazendo gratuitamente. Eu não sabia o tamanho do negócio que estava por detrás disso. Como eu disse, tinha gente muito grande pensando em viver de royalties para imprimir. Uma mesa do Napoleão no Louvre, você quer ter a sua mesa em casa? Então, vamos imprimir a mesa para você e você vai pagar royalties para o museu, royalties para o dono do. Né? Ia se ganhar com a comercialização dessas imagens digitais. Essa era o que estava por trás. Eu era só uma pontinha de rabeta que eu achei legal. Falei, vou trazer o melhor scanner do mundo para escanear peça arqueológica no Brasil, de graça, né? E a coisa não foi para frente. Ficou uma ideia vaga, né? Ou não soube vender. Ouvi coisas do tipo atrozes. Não, a maquininha de xerox do Zanettini, né? Eu falei, bom, se eu estou ouvindo isso, a maquininha de xerox do Zanettini, eu estou há 3 anos me dedicando a entender o que é escaneamento a laser e modelar, e eu acho que a academia está muito longe de entender. É besteira eu perder meu tempo, porque porque a universidade precisava dar uma sala climatizada, só isso. E as peças. O resto, né, teria para seu uso cotidiano, ou como foi a discussão de coisas simples, as maquetes táteis, né? Nossa, uma coisa, né? Tem coisas assim. Então, a academia é dura na queda, por natureza, ela é rígida, ela é sólida, ela é ancorada em, em pressupostos que se constroem com densidade, que, portanto, muitas vezes demandam tempo, demandam empilhar muita informação, e ela também é mais rígida. E aí, como é que você faz para quebrar essa cadeia? É a guerrilha, a famosa guerrilha, né? Fazendo um pouquinho cá, um pouquinho lá, e, de repente, o espaço está aberto, né? Eu sei que as experiências de vocês estão aí na mídia, volta e meia, e é isso. E aí eu tenho que aprender a lidar com a mídia digital, com a mídia não digital, que cada vez vai ficando pequenininho, né? Mas e essa é a batalha, né? Não tem jeito. Trabalhar com humanidades é um trabalho que eu sempre achei assim, sempre uma coisa de guerrilha mesmo, né? Você tem que ir fazendo ali dentro do que o mercado te permite, abre uma brechinha, o cachimbo cochila e você, né? Você aproveita aquele momento para colocar, porque não, né? Não ia vender um projeto de realidade aumentada com peças. Poxa, para o empreendedor entender, ele entende, porque ele, dentro de um lançamento de uma grande incorporação, ele usa essas ferramentas, mas para a obra, isso fica um pouco, né? Agora, o uso de scanner a laser em mineração é fantástico, né? O uso de imagens a laser para levantamento de regiões, as empresas já estão contratando. Está tendo agora um seminário que vai mostrar as facilidades do uso e da articulação de drone, né? O topógrafo, aquelas personagens clássicas, o sobrevoo, né? Para Canudos tive que fazer um sobrevoo e tirar foto colocando a cara. Eu não, fotógrafos, a cara para fora de um avião, porque o único avião que tinha aquele buraco para fazer um levantamento oblíquo, né, de imagem, estava em Recife e o avião quebrou e eu tive que alugar um avião de carreira. E, resultado, o fotógrafo ele tirava fotografia e desmaiava 400 quilômetros por hora. Né? É uma doideira, mas fizemos. Podia ter dado errado, podia, mas estava com a taxa de segurança toda. Mas o fotógrafo, para conseguir documentar o Arraial de Canudos seco no fundo da coisa, ele desmaiava fazendo as fotos a 300, 400 quilômetros por hora. A pancada, botava a sua Hasselblad lá, pau, e caía para trás. A gente tinha que dar volta no avião para completar o mosaico. Né? Hoje, um dronezinho faz isso, né? A coisa está ficando. E é isso. Então, e essas tecnologias vão se barateando também, né? Aquilo que era, né? A única coisa que eu realmente andei interessado, e tem colegas recorrendo, tenho conversado um pouquinho, começando uma conversa com a Embraer, com o INPE, é realmente para a utilização do lidar em arqueologia brasileira, que eu acho que isso, para regiões florestadas, usada com intensidade, a gente vai ler um Brasil que não dá para ler do chão, né? E as ferramentas digitais ajudam a traduzir esses processos, a corporificar.
né? O modeling é tornar didático para o olhar do leigo e para o outro, né? Aquilo que eu estou querendo falar, querendo dizer. O game é atividade em movimento de informação, né? É uma coisa, né? Não vou teorizar porque eu não sou teórico da área, né? Vocês são, né? Mas dizer que foi uma coisa de tem chance, vamos fazer. Podemos usar? É viável dentro da nossa econometria do momento? Sim, a gente abraçou e conseguir manter um centrinho de escaneamento aqui bacana. E volto a dizer, as peças estão disponíveis para que a gente pense conjuntamente em dar um maior valor para elas, né? Eu acho que a gente tem e eu não vou ter estofo para tocar isso, né? Então, por isso que fui buscar até essa ferramentinha do iOS, do LiDAR portátil, mais para brincar um escaneamento rápido, fast, e já tenho feito coisas bem bacanas, que são bárbaras, né? Eu diria que eu tenho hoje na mão o mais avançado diário de campo possível para se fazer arqueologia. Você volta para casa e vai ler toda a sua escavação com detalhe, porque tem a foto que não ficou boa, a cor, mas você está levando e tem aqui na ferramenta modelado em 3D o seu ambiente de pesquisa de escavação, né? Isso, com certeza, é o futuro do arqueólogo digital, né? É mais ou menos isso, né? Você descobre isso o quê? Descobri fazendo. Comecei fazendo da sala de casa e agora já estou usando em sítios arqueológicos e agora vamos aprender. Estão convidados a também explorar os apps disso aqui para ver o que eu tenho que comprar mais, porque agora a gente pode medir, a gente pode exportar para as mais diversas, né? Perguntei ao Alex, porque eu nem sei o que são aquelas extensões, e eu preciso até saber se eu tenho que deixar na nuvem, se eu posso fazer o model, se eu já perdi a informação. Eu não parei para estudar, eu sou intuitivo, pegar, fazer e usar e acontecer. E aí agora preciso parar para estudar, né? Dá certo e muito rápido. Minuto, a gente tem um modelo de uma peça 3D, não mais que um minuto. Paulo, ainda puxando o gancho, né, desse ponto levantado pela Angélica na última questão, é possível observar que não existem ainda, né, até o momento, normativas e recomendações do IPHAN, no caso, quanto à digitalização desses bens arqueológicos e também sobre a elaboração de planos para a gestão desses dados digitais que são originados, né, durante o desenvolvimento dessas pesquisas autorizadas via portaria pelo Instituto. Então, eu queria saber, na sua opinião, como que nós, como arqueólogos, trabalhando na arqueologia preventiva, poderíamos mudar essa realidade, talvez assegurar a inclusão desse uso e dessa gestão dos dados advindos da arqueologia digital dentro do aparato legal do IPHAN? Olha, é uma audácia e um trabalho de fôlego a ser feito, né? Porque são propondo os estándares, propondo protocolos, propondo diretrizes, trazendo à tona, mas acho que ainda está longe, né? Um órgão como o IPHAN vai precisar ter memória para guardar, né? Quando você escaneia, né? Bilhões de pontos, né? Processar isso não está cabendo no dia a dia do IPHAN, imagino eu, né? Eu sei porque o colega, o professor Astolfo, estava fazendo um trabalho grande, acho que até com a equipe aqui da ECA, depois para um sítio, mas digital. Saíram com uma coisa gigantesca de digitalizar o sítio, mas precisa de um maquinário para processar isso e depois para manipular. Não é qualquer máquina, né? Como é que você reduz? A gente aprendeu isso fazendo a réplica, né? É a mesma coisa do site. Eu quero a réplica perfeita, né? Eu quero o objeto igual, o igual, né? Alguns colegas entendendo que eu poderia imprimir uma réplica de uma ponta de flecha com todos os detalhes de retiradas e de acabamentos de uma peça, o que não era esse o jogo, mas as pessoas falando, digitalmente, você vai ler coisas que o olho não lê, mas a peça impressa em resina, ela não vai chegar, a gente vai fazer um trabalho de aproximação, nunca a gente produziu peças, réplicas fidedignas, colocadas na mão original e a peça, eu tenho um machadinho que eu mostro os dois, não posso mostrar, porque já seguiu, o original já seguiu para substituição, mas você colocava as duas e mostrava as duas peças absolutamente iguais.
Claro, a hora que você pega na mão, uma é de pedra e outra é de plástico. Então, começa, né? Imprimir uma peça grande, protocolos de impressão, com o custo do dólar, são inviáveis, né? Uma pequena flecha de 7 centímetros, ok, custa barato fazer um print, né? Hoje já tem birôs, enfim, né? O monocromático, o colorido, enfim, é uma coisa fácil. Agora, uma grande urna marajoara vai custar uma fortuna. Então, é mais fácil que se pense em outras linguagens, né? Estou dizendo, vamos para o barro, vamos para ceramistas, é o que muitos colegas fazem, né? É mais legal você transgredir para o real e fazer a réplica do real usando a matéria-prima do que ele é confeccionada, do que para uma tecnologia do qual a apropriação exige um capital que está por detrás disso, né? Mas eu acho que vocês têm que começar a vender quais são as vantagens, as importâncias, as experiências análogas já levadas a cabo. Toronto digitalizou todas, né, exatamente por esse problema de arqueologia preventiva, criou um programa interno à universidade de escaneamento de tudo, né, exatamente para ter esses bancos acessíveis, e a hora que o IFAM sentir firmeza, ele vai embarcar, porque eu acho que ele não tem como não embarcar, né? Fará parte dos protocolos, né? Mas acho que ainda tem um caminho longo, assim, né? Ainda dizer tem que adotar protocolos de assim, ainda há uma batalha expositiva vamos dizer assim, das vantagens, das benesses e dos resultados que isso pode ocasionar para a preservação do patrimônio, né? Que, como eu disse para vocês, o Museu Nacional podia ter sido escaneado, não foi, enfim, a coisa não fechou, o circuito não fechou, havia muito interesse, e a gente sabe que as instituições não são o porto seguro final, necessariamente, da preservação do patrimônio. As instituições acabam, mesmo as universitárias, né? A gente tem uma noção de... E para a gente se perguntar, a gente quer preservar, fala-se muito de preservar o patrimônio arqueológico para as futuras gerações. Qual é o tamanho das gerações que a gente tem na cabeça? 2, 3, no máximo, né? Então, e a gente está falando de algo mais perene, porque afinal, né? E o mundo digital está aí para colocar na fita, na roda, né, informações, né? Hoje você consulta cartografias fantásticas que para acessar na Torre do Tombo, uma vez na vida, outra na morte, outra, enfim, né? E isso traz aí um jogo aí também complicado, que eu lembro que eu senti nessa experiência. Quem ganha com a conta? Né? A mesma coisa, eu vou fotografar uma peça do museu, eu tenho que pagar um direito de usar essa peça para o museu. Mas espera aí, essa não é patrimônio nacional? O museu pode cobrar para fazer isso? E cobra. Né? E a peça digital? Bom, o model digital tem autoria, tem royalties para receber, tem, né? Essa língua eu não entendo. Eu sei porque eu vivi mergulhado, mergulhei nessa questão, mas eu sequer tinha elementos para uma discussão a respeito. Agora, do ponto de vista da preservação, esse é um campo frutífero que vocês têm que bater duro e começar a criar experiências, né, de possibilidade de onde isso possa acontecer. Puder ajudar, a gente, né? Mas ainda falta estrutura, os sistemas de informação que estão aí colocados não suportam o tamanho do número de dados que vai começar a ser gerado obrigatoriamente. Foi a mesma coisa com o radar de penetração no solo. Quase virou um protocolo, mas, no fundo, as pessoas bypassam, porque tem um custo alto e aí não dá, então não faz. Então não faz, acaba que não faz, né? A gente sabe dos benefícios do que é fazer uma arqueologia apoiada com apoio de métodos geofísicos indiretos, né? Mas ainda não é realidade, gente, né? Datar um sítio por radiocarbono, né? $500, quanto custa, né? Quer dizer, né? Se não tiver na continha do orçamento, não vai sair essa datação, né? Então, é isso aí. Então, como é que isso vai ficar na continha de um projeto de mercado, onde diz, olha, no final, o relatório, porque o que se cobra é o relatório protocolado de IFAM, me dá meu parecer. Não, mas agora todos os dados de shapefile, então a gente tem que cumprir aí com toda uma rota de sistema de informação para entregar para o IFAM, colocar no seu centro geral de informação, que é o SIGINT, né? Mas eu acho que ainda falta. Mas faça um exercício.
faça um exercício, né, e trazer exemplos, né, de onde a coisa está caminhando e das possibilidades. E vamos esperar que o Brasil crie um sabor maior pela preservação da sua herança, do seu patrimônio, né, com o que vem por aí, que a gente encontre um território mais saudável, né, para discutir com profundidade temas como esse. Né? Você já falou um pouco sobre isso, né? Em várias das respostas que você deu, já deu alguns exemplos, inclusive, como o uso do celular, como o uso do drone, que são exemplos de não apenas aplicativos digitais, mas também os próprios dispositivos físicos que facilitam a aplicação dessas tecnologias no trabalho, digamos, mais tradicional, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quais são, então, os principais desafios financeiros e logísticos dessa aplicação para as empresas de arqueologia preventiva e quais são as possibilidades, além desses exemplos que você já deu, se quiser abordar um pouco mais esses exemplos, as possibilidades para essa aplicação. Do ponto de vista de hardware, as coisas vão ficando cada vez mais acessíveis, né? Esse é o mercado, né? Aquilo que era algo impenetrável, com a compra de um scanner. Hoje, acho que tem, né? Scanner de qualquer preço. Mas saber o que eu fui a feiras, as primeiras feiras montadas aqui em São Paulo, para ver os scanners, ver as barrinhas, as coisas e tal, e eram coisas inacessíveis. Hoje, eu acredito, por exemplo, ter um equipamento não é uma coisa. Tanto é que, curiosamente, depois de toda essa nossa conversa, eu vi os colegas e as instituições, que aí é fácil, né? A instituição pede verba para as agências de fomento e parece que um brilho. Adquirir equipamento é uma coisa assim, né? E acho que a gente vê em muitos lugares esses equipamentos parados, né? Essa é a realidade. Bico de impressora 3D entupido, né, de resina. Ou seja, porque isso precisa ter quantidade. Para se pagar, eu não posso fazer uma impressãozinha de uma pontinha de flecha hoje e daqui um mês ligar o aparelho, porque eu já perdi até a base de impressão, né? A tinta já secou. Então, quer dizer, isso implica em você conseguir uma continuidade. Como a gente driblou isso? A gente tirava um pouquinho de cada projeto, projetos mais rentáveis, eles acabavam criando um corpus que sustentava essa tentativa de tornar a coisa perene, no caso aqui, um núcleo, um setor de escaneamento. Né? Então, a gente conseguia traduzir fazendo isso. Um projeto mais vetusto, ou ele vai ter que contribuir. Então, ele vai ter mais peças escaneadas e tal, para a gente usar, a gente nem sabia em quais plataformas isso ia ser usado, mas ele tinha esse direito de ganhar mais peças escaneadas para mostrar muito pragmaticamente como é que eu tinha que driblar a minha conta, a minha finança interna. Né? Que mais? Quer dizer, então, do ponto de vista de equipamento, de interações, né? Drones. Poxa, hoje, né, drone, eu lembro que eu sonhava, comprei vários drones na 25 de março, daqueles falsos de brinquedo, né, para começar a levantar com a turma aqui para cair, porque eram drones de 300, 400 reais, que não servem para nada, né, mas é o exercício de fazer. Saiu um dia que eu levanto o drone aqui um fim de tarde, eu estou aqui na avenida de próxima USP, e o drone se desorientou, que é normal, perde sinal, né, pega um pulso magnético de um fio, de uma coisa, e foi para a rua e saiu todo mundo correndo no meio do trânsito, quase que a gente teve um drone esmagado e 4 atropelados. Né? Mas o que é isso? Né? Pilotar e ter um drone oficializado. Eu fiz isso, um levantamento aqui em São Paulo recentemente, ele desligou e veio abaixo. Né? Ainda bem que não tinha ninguém embaixo e não tinha nenhum objeto caro também embaixo, porque cai, né? Eu fiz exercícios onde eu vi máquinas caírem e que poderiam ter caído em cima do capô de um carro importado, e, enfim. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? Por isso que existe aí um profissionalismo. Hoje, muitas vezes, é mais fácil você chamar uma empresa e passar, ela vai ter esse ônus, ela vai te cobrar pelo serviço, mas você sai de lá com o seu produto sem ter.
mas a gente sempre gosta de trazer para dentro, né? Quer dizer, vamos trazer para dentro para virar uma coisa assumida e cotidiana. E nem sempre é possível. Mas eu acho que, assim, em termos de modelagem, quer dizer, que eu posso dar esse exemplo muito, né? Porque a gente tentou. Vou dar um exemplo. Em interação com a física, nós tentamos criar um laboratório de datação arqueomagnética. Estava muito simples para resolver o problema da arqueologia dita histórica no Brasil, né? Estava muito simples. Bom, requeria um apoio da FAPESP, através daquele programa de empresas, interação, empresa, universidade. Não rolou, não rolou, né? A agência de fomento não entende a relação. Ela queria que eu fosse um acadêmico dedicado no bojo desse processo, as minhas horas totais. Eu falei, não é isso que eu estou querendo criar em parceria com a física, com quem desenvolveu o método e aprimorou o método de datação arqueomagnética, algo que torne isso palatável para o arqueólogo brasileiro. Seriam datações de 100, R$ 200, de tijolos, telhas, o que você quiser datar, né? E está aí, já tem tese feita, um seminário está sendo feito aqui mostrando o uso disso na Itália, como já está, né, como as coisas estão disseminadas. Mas a gente tem esse arauto de construção da necessidade, né? E esse mundo, eu acho que ainda falta um pouco. Embora ele seja óbvio, banal, corriqueiro e usual a todo ser humano, né, que tem o raio desse aparelhinho aqui na mão, né, mas a gente tem um caminho para construir. Não tem as rédeas todas claras na mão. Mas eu acho que a universidade por excelência, o lugar onde isso tem que acontecer, né? Então, tem que cativar a instituição, cativar a unidade, e com prova, e com mostrando, e trazendo o resultado, né? E aí os espaços se abrem. Caso contrário, é um exercício de mestrado, não dá para ser um exercício, né? Eu fiz o meu mestrado, é um estudo, é uma modelagem. Não, vamos pensar o conjunto. Isso é a minha ação ali, o meu objeto, como é que eu dei a solução. Mas, enfim, enquanto grupo de pesquisa e detentor de tecnologia, vocês têm que pensar como é que vocês vão vibrar e empurrar. Tem que empurrar mesmo para frente, né? Tem que tirar da inércia. A tendência é que diga, não, mas eu já faço minha anotaçãozinha no papel, já tenho a fotinha, já aprendi aqui o negócio que me dá a coordenada, está muito bom, né? Mas eu acho que a gente tem que avançar. Um passarinho, que você já sabe até quem é, me contou que um dos teus projetos, os projetos que tu mais te dedicaste, foi o de Canudos, e que esse projeto mora no teu coração. Pode contar para a gente um pouco sobre a experiência arqueológica, como que foi o projeto, como que ele se desenvolveu? E que me fez a fazer a primeira virtualização de um ambiente de pesquisa arqueológica que está lá e a gente vai precisar caçar, porque no plugin não está mais apto, vocês vão ter que me ajudar a brigar com o Itaú para pegar de volta essa ideia, né? O site é de 2 autores, eu não me envolvi mais, eu tentei pedir para eles atualizarem, mas, enfim, precisa... Canudos é um marco, de fato, né? Paulo, um arqueólogo que aprende com Margarida e outros profissionais a escavar, a francesa, a decapar, né? Decapar níveis naturais, e viveu nos quintais, no interior dessas casas antigas, nos becos antigos da cidade de São Paulo. Ele é impulsionado repentinamente a ser jogado para uma região. Foi quando fui entender um pouquinho, na verdade, do que era fazer uma arqueologia de enfoque regional, de problematizar em escala. Minha experiência tinha sido escavar sítio. Sítio era a unidade de Atena. Já estava feliz da vida de fazer o meu metro quadrado naquele local, e aí eu caio numa região. E com uma tremenda de uma responsabilidade. Nós estamos caminhando para o processo de abertura, né? Eu estou indo para Canudos em 1986 para 87, né? A nossa Constituição vem em 88, né? O ambiente da abertura coloca e projeta o projeto Canudos como um projeto fantástico. Tivemos uma verba do CNPq milionária para desenvolver. O projeto Canudos não era arqueologia, tinha geologia, tinha paleontologia, tinha biologia, tinha medicina, tinha, né? Era a ideia de um projeto de desenvolvimento integral da região do Sertão de Canudos, no qual a arqueologia entrava para delimitar um parque, criar um parque, falar da guerra e tal.
Primeiro, para minha surpresa, saindo do meu olhar de paulistano, Paulo paulistano, nascido dia 25 de janeiro na Avenida Paulista, e assim toda a minha formação voltada da cidade, eu sou jogado para aquele sertão ímpio, selvático, errático, da ignorância, da pobreza, né? Daquelas vacas esfamélidas que eu tanto vi nos jornais nacionais e nas Globos, né? Daquele sertão dos coronéis, daquela pobreza, daquele atraso, daquela ignorância. Isso é o que marcou toda a minha trajetória de televisão e de banco escolar, né? Da pobreza do Nordeste versus o Sul rico, e as contradições e todas as ideologias e preconceitos que surgiram, né? Dessa assimetria de processos de migração interna e tal. Mas, enfim, eu caí em Canudos. A língua era outra, né? Se falava em Canudos, né? Falava-se um português que se assemelha muitas vezes ao galego, ao português castiço do século XVII, né? XVI, né? Quer dizer assim, né? Entender aquele falejar sertanejo, ou melhor, aprender a entender que o sertanejo, a compreensão não está na emissão da fala, nós urbanitas falamos para chuchu, né? Vomitamos palavras interminavelmente, e no sertão se fala nos intervalos, no silêncio, né? Eu tive que passar um ano e pouco para estabelecer uma proximidade com os descendentes da Guerra de Canudos, que me adotaram depois, Dona Isabel Guerra, seu Jerônimo Guerra, a família Guerra, que tem o nome por causa da guerra, e que estavam ali para acudir, sabe? Era minha vovó, né? De um garotão tendo que pisar em macambira, em espinho de tudo quanto é lado, e chutar cascavel para tudo quanto é lado, e não era a minha formação, eu não era o arqueólogo Indiana Jones das superaventuras, eu era um arqueólogo urbano, né? Então, vocês imaginam, né? Eu tinha 26 anos de idade, então vocês imaginem todos esses inputs que estão entrando na cabeça de um jovem arqueólogo e que descobre que, peraí, e mais? Eu tenho que fazer uma arqueologia de algo muito recente. Cansei de ir a congresso e de ouvir que o que eu estava fazendo em Canudos nunca poderia ser arqueologia, porque, afinal, a Guerra de Canudos é um evento republicano, não se faz arqueologia né? Na época, 90 anos atrás, não existe fazer arqueologia de um tempinho tão recente, né? Então, isso que eu estou falando, que você fala, hoje é uma balela, né? Tranquilo, já se discutiu muito, estou falando, chovendo no molhado, com o que jamais, mas era conviver com esses problemas, né? Então, como é que eu ia me dar o direito de não fazer uma arqueologia que eu tivesse ao meu lado Gidivan, Pedrinho e outros tantos que, afinal, andaram naquele solo desde que nasceram, né? Vieram de pais que são fugidos da guerra, né? Saídos da guerra, e que voltam para aquele lugar para se instalar. Então, imagine quanta coisa começa a pipocar na cabeça, né? Do que hoje a gente fala de arqueologia colaborativa, participativa, arqueologia do tempo recente. Bom, põe no balde todos as top information em termos de pensamento arqueológico, e ali eu estava sozinho, com a minha equipe, tendo que levar. Levei xerox, tudo que eu podia levar da arqueologia histórica norte-americana, que era o grosso, para saber o que era louça, o que era bala de revólver, né? Não entendia nada de calibre, né? Enfim, e vou cair no ambiente. E tive a vantagem de conviver com outros olhares, né? E de aprender com outros olhares, né? Estou falando aqui da geologia, né? Eu vejo formular pelas mãos da equipe de geologia, por exemplo, uma análise geoestratégica de Canudos que mudou o quadro de entendimento do que foi a Guerra de Canudos, com objetos que eram trincheiras, eram covas, áreas de hospitais militares. O sítio de Canudos, outro problema, é um sítio que durou. A Guerra de Canudos acontece entre 1896, 97, não me lembro quando acaba a guerra, não sou um especialista de Canudos, não, e faz muito tempo que eu não lido com esse assunto. Então, a gente tinha ali no chão uma arqueologia toda disposta em superfície, que não está lá mais, porque cansaram de comemorar a Guerra de Canudos e levar de lembrança balas e estojos de armas que estavam no chão, né? Eram sítios
gerados por um evento de tempo de duração temporal. Então, não tem acomodação pela própria geologia do semiárido, daquela região do semiárido de Canudos, a gente não tem solo, então não tem deposição. Então, junto com a bala da guerra, que era a bala da guerra, tinha o chinelo havaiana. E tinha o tijolo de Canudos com o adobe que o cara está fazendo para a casa dele. Então, tem que articular esses tempos. Então, isso para vocês entenderem quantos problemas vão surgir, germinar na minha cabeça de jovem arqueólogo, e que isso é um marco mesmo, porque eu tive que achar resposta para tudo. E devolver a pergunta: e aí, o que a arqueologia tem a contribuir para um assunto que tem mais de 30.000 teses e títulos publicados? Na época, eu tive acesso a essa documentação da Fundação Casa Rui Barbosa, e eu falei, mas o que esse coitado desse arqueologuinho vai falar de novo? Todo mundo já falou de Canudos. E a gente vai aprendendo também nesse tempo, eu volto depois a Canudos para escavar o arraial, onde eu vejo uma chance de falar, em vez de uma arqueologia da morte, da guerra, fazer uma arqueologia da vida e trazer de volta aquele Antônio Conselheiro, que foi consertador de cemitérios, foi, né, arregimentador de mão de obra, que juntou gente para fazer uma igreja lá no meio daquele sertão, né, que trazia, que era um cara letrado, que era, enfim, quer dizer, e a gente começa a entrar nessa história fantástica, sabendo que Canudos teve vários movimentos similares até contemporaneamente, mas que acabaram todos eles no relatório policial. Canudos tem uma sorte de ter um escritor que vai lá como correspondente do então Estadão, na época, e que volta indignado e nos lança uma obra literária sem igual, chamada Sertões, né? Que é traduzido em não sei quantos, e depois vem Vargas Llosa com Guerra do Fim do Mundo. Então, curioso é que Canudos é um assunto que tem abrangência mundial, né? Graças ao esforço literário, essa coisa toda, né? E até o contexto. Estamos numa época de abertura. Esquerda e direita, uma querendo se livrar da pecha, do morticínio que foi Canudos, e a esquerda querendo fazer crescer essa ideia né, para que Canudos não aconteçam mais. Mas ambas beberam das mesmas fontes escritas militares. Então, criaram uma Babilônia que nunca existiu, em termos numéricos, de gente, de coisas, né? Quer dizer assim, né? Os números são hiperbólicos para entender o tamanho dessa comunidade. E aí a gente passou a trazer elementos, né, do que era esse sertanejo, né? Um sertanejo que é um caçador, que sempre foi, e que ele se arma com as expedições militares completamente inadequadas, ineficazes, com roupas pensadas para ambiente urbano, e vão com aquelas botas de couro que esfacelam em meia hora. Eu levei minha bota de equitação para Canudos também, que durou 3 horas, porque a sola de couro, né, vai usar percata, né? Mas, enfim, isso para dizer, para vocês terem uma imagem do que é refletir sobre um episódio e um movimento social da importância que foi Canudos, falei, o que a arqueologia tem a dizer a mais? E a gente começou a andar, a começar pelo chão, porque o Euclides da Cunha foi para a guerra, ficou lá um punhado de dias, debaixo da mesa, né, para não tomar uma bala na testa. E, obviamente, vamos procurar o Riacho Gritagó. Lembro lá o nome? Não, ninguém conhecia. Vamos procurar. Não, ninguém nunca ouviu falar. Né? Então, a gente começa a conversar com aquela paisagem, com aquele chão e com o sertanejo, que não é a que literariamente está descrita na obra monumental dos Sertões. E aí traduzir isso. Então, o esforço que a gente produziu, falou em mídia, escreveu, publicou dentro da nossa pequenez de um jovem arqueólogo, né, que sai de um ambiente de arqueologia histórica do colonial, né, dentro da cidade, e é jogado para o semiárido. Um bioma que até hoje é um dos, se não menos conhecido, né, dentre os biomas brasileiros, desprestigiado, né, e né, no sentido de que, obviamente, né, e aquelas máximas, né, nosso semiárido é um populado, é diferente do Saara, chove no sertão, não é que não chove no sertão. Enfim, todos esses preconceitos, esses ideologismos criados, né, em cima de uma visão de um sertão pobre, ágrafo, e a gente vai lá descobrir que, peraí, o sertão tem uma vida, tem uma pulsação, tem referências, e aí que a gente começa a discutir sobre um Brasil que é um pouco maior do que aquilo que a gente acabou aprendendo na Universidade de São Paulo. Né? Então, por isso que Canudos
marca, né, a vida do Paulo Zanettini. Marca porque ele é jogado num fogo, numa fogueira da qual ele teve que sabe como é que eu saio desse buraco aqui para não sair queimado. E aí, dessas interações, foi uma experiência única, infelizmente, nem tudo são flores, mudança de governo, o projeto foi enterrado e Canudos acaba e eu tive que ligar para a família para pedir dinheiro para comprar gasolina e voltar para São Paulo, quando me é dada a oportunidade de experienciar outras áreas de ação, de atuação, como a imprensa, como comunicação, né? E sempre eu digo, uma hora eu volto para a arqueologia, uma hora eu volto para a arqueologia. E fiz, e batalhei para isso. E demorou muito mesmo, demorou, porque não, era um mercado em construção. Hoje a gente já tem um mercado montado sobre uma outra estrutura, né? Ali você tinha que batalhar para cavar um pouco, um punhado de 3 ou 4 profissionais que passam a atender o mercado, né? Que ainda estava lá caminhando. Conama sai em 89, né? Quer dizer, ainda a aplicação do licenciamento ambiental andou para outros campos, né? Para a arqueologia ainda, você vai conversar com os empresários, com os empreendedores, ainda não se conhece nada, se continua tendo aquela noção minimal de que arqueólogo é um bando de aventureiro e que vai achar pirâmide, vai achar tumba, enfim, é isso, né? Isso está no dia a dia da nossa conversa, e aí traduzir isso para momentos que cada empreendedor sabe muito claro, que são suas licenças, suas demandas, suas necessidades, seus cronogramas, e nós temos que falar tudo isso. Mas voltando para Canudos, Canudos é um charme. E eu acho que eu vou voltar para Canudos dentro em breve, né? Eu recebi um convite do pró-reitor lá da universidade, tem muita coisa acontecendo em Canudos, muita coisa acontecendo de bacana, inclusive pós-graduação, um doutorado voltado a Canudos acontecendo pela Universidade do Estado da Bahia, e eu sei que eu tenho que voltar para Canudos. Chegou a hora de voltar, né? Chegou a hora de voltar, porque eu acho que é para rever laços e pensar novos estágios. E quem sabe a gente retome a videogame para Canudos, e aí vai ser bem bacana, né? E tem lá uma turminha que acho que merece ser incentivada. A hora que eu voltar, eu cutuco vocês, porque também tem esse campo dos mundos digitais sendo desenvolvido em Canudos. E é justamente, então, meio que pegando um gancho nisso para a nossa última questão, espero que você retorne logo para Canudos, e fica uma questão geral, assim, vai levar esse aparelho com LiDAR para fazer os escaneamentos lá? Quais são, assim, os projetos futuros que você enxerga para uso de tecnologia? Se você já tem em mente, você já comentou sobre alguns aqui, tem algum já em desenvolvimento? O que você pensa? Como que você enxerga tudo isso? Eu acho que agora, assim, vamos colocar o Campinho num momento recessivo de economia, de coisa. Paulo Percy adquiriu um iPhone 13 Pro, que vai pagar as suas prestações, mas eu quero fazer desse exercício uma coisa mais consequente, né? E, para mim, realmente, brincando, para alguém que é deficiente visual, que tem 30% da capacidade visual, eu poder contar com esse tipo de leitura e de registro, né? Porque eu faço e depois vou ver aqui numa tela grande, aquilo que eu não consegui ler, claro que eu sempre estou acompanhado, mas essa ferramentinha aqui me cheira que tem um grande universo para ser percebido. E para isso vocês estão convocados a virem fuçar no meu LiDAR, certo? E a gente fazer umas experiências e dicas para a gente poder gerar algumas coisas para vocês trabalharem. Eu acho que tem uma integração bárbara para ocupar ambientes de games, porque você joga isso como você quiser, você pode trabalhar com a peça real e jogar muito... Enfim, não precisa ficar também modelando tudo, né? Acho que, né, essa ferramentinha vai ser uma onda para trabalhos de game, por exemplo. Acho que tá dada. É preciso entender, porque realmente encurta distâncias, né? Antes você tinha o escaneador, o aparelho, a renderização, a projeção, o rebaixamento da imagem para, né, caber no tamanho que ela precisa estar e ser veiculável. E agora o troço está aqui dentro, né? Parece que eu estou fazendo propaganda da Apple. Gostaria muito que ela visse e falasse: Paulo, eu vou resolver seu problema agora. Está aqui a equipe Apple para te levar isso. E, de fato,
até no cadastro a gente descobriu isso na quinta-feira, avançando para ver se eu ia contratar os equipamentinhos, os apps de mensuração, de coisas, abriu uma festinha, perguntando se era arqueólogo ou geólogo. Então, quer dizer, a previsão está. E eu virei a internet uma madrugada para ver se algum arqueólogo, colega de algum lugar do mundo, está usando isso. Não consegui localizar, né? E eu descobri, por acaso, que o OS está aqui dentro desse aparelho para atender a outras funções. Ele não tinha uma amigabilidade, um app para consulta. E descobrimos rapidamente porque também isso se cria da noite para o dia, né? Alguém sacou, falou, opa, isso aqui é para funcionar melhor o sistema de câmeras, né? O infravermelho tem essa função. Mas é ótimo para o nosso trabalho de arqueologia. Sabia que existia? Descobri, por acaso, num jantar com gente de TI. Eles estavam falando de alguma coisa errada, e aí eu cutuquei, o cara me cutucou à altura, porque afinal, caras com 20 anos de TI em grandes corporações, ele falou, não, mas você sabia que existe isso? Não, não sabia. Então, bom, deixa eu ver, mas não tem o app para brincar com isso. Mas deixa eu ver, já achei, ok, baixou e escaneou uma xícara de café, em 1 minuto a gente estava brincando com uma xícara de café e correu para fazer uma Coca-Cola. Claro, tem sua limitação de um aparelhinho, né? Um aparelhinho telefônico, né? Mas tem método para escanear uma superfície maior, você consegue fazer. A gente aqui, peça aqui no escritório, por causa das luzes, está bem difícil de gerar um resultadinho mais legal, né? Mas no Tocantins, lá no Tocantins, no Pará, eu consegui fazer coisas muito legais. A luminosidade do dia do Baixo Tapajós estava a favor de dar uma iluminação de conjunto e de permitir pegar o ângulo. Basta você brincar com o celular em cima da peça, fechou o quadro, você tem a nuvem e acabou, né? Mais do que uma brincadeira e dizer, agora, eu acho que isso aqui é uma ferramenta. Digo, o diário de campo do arqueólogo do cyberarqueólogo, necessariamente vai passar por isso. Mesma coisa que eu vivi, para fechar mesmo, que já está na hora da gente descansar, mas eu vou contar uma história hilária. Hilária. Nesse transcurso de trabalhar para corporações, imagens, eu fui assessor de comunicação de uma empresa dessas que vende equipamentos para navegação, né? Dentre eles GPS, a Garmin tinha os Running Birds, tinha agora, detetor para pegar peixe, e resultado, cai na minha mão um aparelho da Garmin, um GPS. É muito legal, era um momento que eu não estou na arqueologia. Lembra que a gente tem que pegar, às vezes, as fichas do cérebro estão um pouco deslocadas, e eu ia para o sítio, achava o barco, o sítio dos meus pais, fazia o caminho, pegava a medidinha do campo de futebol, depois olhar, não tínhamos o Google para ver, mas ia ver lá, né? Não tinha, consegui um app para baixar os dados, a Garmin é ruim de jogo, né? Apesar de ser líder, é ruim de jogo, né? Nessas coisas, não mudou até hoje. Mas eu vou vendo aquele aparelho, estranho, né? Deve ter alguma utilidade, né? Eu não estava divisando a utilidade daquele. Pegar, que bacana, pegar do satélite o ponto onde você está na Terra, mas isso passava de uma coisa que eu tinha que vender, eu fazer o release para venda dos equipamentos para grandes lanchas e tal. Isso hoje, obviamente, já tinha o GPS, é mais antigo, o de navegação nos aparelhos, mas cai esse portátil. E esse portátil ele se dissemina com a Guerra do Golfo. Não sei se vocês lembram dessas imagens, vocês não eram tão jovens, mas os GPS são instalados nos casquetes do coisa para acompanhar os bombardeios, para dar legalização de bombardeio. E aí eu escrevo um artigo muito legal que chama-se Mochileiro High-Tech, na Folha de São Paulo, onde aí eu acordo para falar, você imagina o que vai ser isso para a arqueologia? Eu fui acostumado a pegar a régua, o transferidor, pegar a carta Brasil 1 para 1 milhão do Exército, pegar e fazer o cálculo, a latitude, longitude, nunca entendi direito, sempre tinha alguém que entendia para fazer melhor e botar o pontinho no mapa, e no GPS não era uma ferramenta de uso do arqueólogo. Hoje é a escova de dente de um arqueólogo, né?
E a conversa, e na área ambiental, o biólogo, está todo mundo com GPS, tem que juntar tudo no relatório, mas para mostrar essa história dos tempos. Né? Eu tinha na minha mão um aparelho que embarcou para a invernagem solitária da Mirklink. Fiquei triste porque eu perdi aquele aparelho, na verdade era o único que estava no Brasil portátil, e ele usou para a invernagem solitária na Antártida. Claro que a empresa achou mais legal deixar com a Mirklink, porque saiu a foto do Mirklink, o nosso super-herói, né, do século XX. Mas isso para dizer que eu tinha um aparelho na mão e não tinha atinado que aquilo tinha qualquer relação. Eu fazia arqueologia de quintal, não falei para vocês que eu fazia dentro da casa. Eu puxava, a casa tem número, Rua Paulistânia, número 36, não precisava de coordenadas geográficas para fazer arqueologia. E, né, em Canudos a gente já está usando, já é outra história, né? Canudos a coisa vai rolar e vai, né? Não na primeira etapa, em 86, não, mas depois a gente, enfim. O Brasil é um planeta continente, precisa dessas ferramentas de informação geográfica, sem dúvida nenhuma. Mas precisa ver que curioso, né? Nunca contei publicamente, mas eu tive o primeiro GPS portátil do Brasil e eu não sabia para que servia. E era arqueólogo, hein? E aí a ficha caiu, repentinamente cai. Pelo amor de Deus, espera, isso aqui vai ser. E era caríssimo, né? Nossa, custava uma fortuna, né? Agora, por conta do dólar, voltou, mas teve época que GPS virou uma coisa, né, tranquila de ser adquirida. Ao começo da montagem de uma empresa de celular, é o cara tem que comprar seu notebook e o seu GPS para começar a operar no mercado, né? Mas é isso. Paulo, eu agradeço em nome do nosso grupo, assim, foi maravilhoso poder ter falado com você, ter aprendido tanto com você, e é isso, assim, agradeço mesmo, espero que a gente possa conversar mais aí ao longo dos próximos meses, e Claro. muitíssimo obrigado mais uma vez. Desculpe a não linearidade, porque esses assuntos, né, vocês lidam com esse fenômeno, nesse aspecto em particular, um campo levou e não necessariamente a outro, então surge de uma experiência, de um contato, né? Não adianta em bater numa grande corporação, olha, eu estou fazendo, né? E a gente tentou atender áreas diversas do mercado. Infelizmente, no campo da cultura, hoje, imprimir a laser se faz tudo no mundo. Casas, pontes, o que se quiser, né? Não tem limite mais o que se pode fazer com escaneamento e produção, e a indústria já usa isso há muito. Mas para o campo da cultura fica caro, né? Fica caro. Como eu disse, um santo do Museu de Arte Sacra para fazer de 70 centímetros de madeira ia custar 20, 30, 40 mil reais. Inviabiliza. Tinha-se aquela conta rápida de fazer um modelo digital, ok, mas você vai transformar num modelo concreto, já é complicado, né? Então, para isso, você precisa ter frentes e acontecer, e briga de mercado, aí o preço baixa, tal. Então, é no campo ainda da arqueologia, eu diria que a gente tem um caminho muito longo a percorrer, né? Mas que bom que vocês estão levando a batalha à frente. Tá É o certo. papel das novas gerações, certo?